curso do Saber Direito desta semana é sobre processo penal. A professora Soraya Mendes vai ensinar a doutrina, as teorias, o conhecimento na prática, a produção de provas e ainda vai explicar o que são e como funcionam a prisão cautelar e a audiência de custódia. Olá, estamos retomando então o nosso ciclo aqui de aulas a respeito. Na verdade, nós estamos em aulas, nós estamos num diálogo a respeito do processo penal e epistemologia. Essa nossa aula vai ser aula específica a respeito de epistemologia. Eu quero só dar uma retomada com vocês a respeito daquilo que nós falamos nos nossos dois últimos encontros. Nos dois últimos encontros que nós tivemos, nós falamos a respeito de uma invisibilidade das mulheres no campo do processo penal em duas áreas ou em duas pontas importantes desta área. Uma, tanto na academia, e a outra que diz respeito à produção do conhecimento doutrinário. Eu cheguei a dizer que, na realidade, o que nós precisamos pensar é não só na denúncia da inexistência de mulheres ou da invisibilidade, que é o que melhor se pode definir, das mulheres no campo do processo penal, mas na necessidade de nós termos produções que sejam produções que digam respeito a temáticas, que são temáticas específicas em relação às mulheres, mas dentro de uma outra perspectiva. Eu usei essa palavra várias vezes. Outra perspectiva, outra forma de produção de conhecimento. Chegou a hora de finalmente nós compreendermos o que significa esta outra produção de conhecimento. Então, essa nossa aula, ela é uma aula que tem como objetivo esclarecer o que significa a epistemologia, trazer um conceito a respeito do que é epistemologia jurídica e trazer algumas diferenciações básicas entre o que é a epistemologia feminista, a epistemologia interseccional feminista, a epistemologia decolonial e a epistemologia garantista. Não quero que ninguém se assuste com essas palavras todas, que parecem palavras muito difíceis. Mas, na realidade, se nós tivermos em consideração que o feminismo, enquanto teoria, parte sempre daquelas que são as experiências das mulheres diante do mundo real, o que nós vamos estar falando aqui, embora em termos teóricos, vai dizer respeito àquilo que é a realidade da produção do conhecimento. A epistemologia é aquilo que nos informa, é aquela referência fundamental a partir da qual nós podemos traçar as linhas nas quais nós vamos construir conhecimento. Voltando para essa conceituação que parece um pouco complexa, mas que na realidade diz respeito à teoria do conhecimento. Quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de teoria do conhecimento. E a epistemologia, ela tem a noção de que precisa responder duas questões, que são duas questões fundamentais. A primeira delas é o que é conhecimento? A segunda é como podemos conhecer, e desta decorre uma terceira questão, que é como conhecemos o que conhecemos. Tradicionalmente, o conhecimento ele é dado de uma forma objetiva. Tradicionalmente, busca-se no conhecimento uma construção que seja uma construção neutra. Dita neutra, dita apolítica. Veja bem que quando eu estou falando aqui de político ou apolítico, isso nada se refere ao que seja partidário ou não partidário. Essa é uma discussão muito rasa, mas as dimensões que a política toma, ou seja, a tomada de decisões a partir de diferentes perspectivas, é o que significa o mais aprofundado do termo política.
Nesse sentido, quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de uma construção do conhecimento que busca saber o que é o próprio conhecimento, como se deve conhecer, de que forma se deve conhecer. E o pensamento feminista ainda vai colocar quem conhece como algo fundamental. Portanto, essa ciência que acaba tendo sempre esta referência tradicional no campo da objetividade e da neutralidade, ela é algo que, dentro de uma perspectiva feminista, acaba sendo questionada pela sua justo característica apolítica. A professora Patricia Hill Collins, que eu já mencionei nas aulas anteriores, diz que, longe de ser um estudo apolítico da verdade, e a ciência, de uma forma geral, ela persegue verdades, a epistemologia, na verdade, ela acaba apontando para as formas em que as relações de poder acabam se exteriorizando. Veja bem, quando eu conversava com vocês, ainda nas aulas anteriores, dizendo que existe uma dada produção doutrinária que repete-se há muito tempo em relação, por exemplo, à palavra da vítima, isso não pode ser dado ou observado de uma forma absolutamente neutra. Ah, mas como assim, professora? É muito tranquilo que nós temos previsão normativa a respeito do depoimento da vítima e que ponto mais do que isso não precisa ser dito, não precisa ser colocado. Mas, na verdade, quando a gente estabelece o que é importante e o que não é importante, ou o que leva a um determinado rótulo e o que não leva a um determinado rótulo, e lembrem vocês que eu cheguei a mencionar que ali, quando se faz uma referência à palavra da vítima, sempre se coloca uma vírgula para dizer que essa palavra é uma palavra que merece um certo questionamento por conta da capacidade de manipulação da mulher, por conta da sua malícia, por conta das suas más tendências. Ali está posto uma referência inicial que diz como se deve compreender aquela noção teórica do que significa o depoimento. A gente está falando, portanto, de decisões que são decisões que estão dentro de relações de poder. Eu não passei aqui as aulas anteriores, os nossos encontros anteriores, falando da invisibilidade da mulher, falando das poucas mulheres que estão no campo processual penal, à toa. Eu passei este tempo para dizer que quando nós decidimos o que pesquisar, sobre o que falar e de que forma falar, quando nós decidimos o que nós vamos conhecer e de que forma nós vamos conhecer, a análise que nós vamos fazer de um determinado fenômeno, ali estão postas relações de poder. Nada é ingênuo ou meramente objetivo ou neutro. De uma forma geral, o feminismo ele já avançou muito em termos daquilo que propõe como epistemologia e metodologia. Muito especialmente, a professora Sandra Harding fez já há muito tempo atrás referências a respeito da objetividade na ciência. Ela explicou que essa objetividade, esta suposta forma de conhecer objetivo, na verdade acaba guardando consigo opções que são opções muito claras entre o que é mais importante e o que é menos importante. Lá no campo da criminologia, a gente já conseguiu perceber isso. Eu, pessoalmente, acabei escrevendo o livro Criminologia Feminista, publicado lá em 2014.
No livro, No Criminologia Feminista, eu mostrava que muitas vezes aquilo que era dado como o mais importante para as mais diversas correntes criminológicas, acabava trazendo só pontualmente as questões das mulheres. Pois bem, no campo do processo penal, isso também acontece. Porque para nós, mulheres, dentro da nossa perspectiva, e vejam que eu falo para mim, apontando para mim como mulher, porque nós compreendemos que, como sujeitos que conhecem, como indivíduos que produzem conhecimento, nós também fazemos parte de todo o fenômeno que nós analisamos, significa que nós ali encontramos a necessidade de compreender aquele fenômeno a partir de outros padrões de objetividade. Como assim, professora? A senhora está falando de objetividade? Objetividade é objetividade. Vou dizer que não é. A professora Sandra Harding fala a respeito de uma objetividade reflexiva. Normalmente, a ideia de objetividade, muito aliada aos demais conceitos que lhe acompanham, objetividade, racionalidade, neutralidade, ela traz como um elemento fundamental a ideia de que nós não podemos colocar ali aquelas que são as experiências fundamentais que os indivíduos, os sujeitos, estão vivenciando naquele fenômeno. Claro que eu estou falando agora nesse aspecto principal a respeito das ciências sociais, das ciências humanas. Bem, o que a professora Sandra Harding diz é que nós, como pesquisadoras, somos também sujeitos, não só que conhecemos, mas também que participam dentro do nosso próprio objeto. Vejam, eu sou uma pesquisadora. Eu, Soraya Mendes, sou uma pesquisadora. E pesquiso a área do direito processual penal. E pesquisei, como mostrei para vocês nas duas pesquisas que realizei nas aulas anteriores, o campo do direito processual penal em relação a questões que me afetam diretamente. De uma forma geral, algumas vezes, por alguns ou por algumas, produzir conhecimento, a produção do conhecimento por alguém que está inserido no campo, também como objeto, seria absolutamente inaceitável. Mas o que a professora Sandra Harding vai nos dizer é que isso, baseadas nas experiências que nós temos dentro dos mais diversos campos, e eu estou trazendo aqui o do campo do processo penal, faz com que nós tenhamos uma objetividade reflexiva. Ao mesmo tempo em que eu pesquiso o processo penal, eu também sou alguém dentro deste processo penal. Eu não estou dentro do processo como alguém que é criminalizado ou como alguém que é vítima, mas eu estou dentro de um campo maior que faz com que eu também me identifique com aquelas que são as dores. Lembram da Vilma Piedade? Com as dores das demais professoras ou professoras que neste campo não encontram espaço. Ou seja, nós estamos falando aqui, portanto, de uma produção de conhecimento que traz outros elementos que não são os elementos tradicionalmente identificados pela ciência de uma forma geral e aqui, claro, pela teoria do conhecimento. Lembra que eu dizia que a professora Célia Amorós escreve que o feminismo, ou melhor dizendo, que a teoria feminista é o grilo falante das demais teorias? Pois é exatamente isso. Quando nós analisamos como o conhecimento é produzido, por quem ele é produzido, de que forma ele é produzido e para que objetivos, para cumprir quais objetivos ele é produzido, nós conseguimos desmascarar a ideia de que existem verdades absolutas. Isso é muito difícil de ser compreendido num campo onde a linha mestra e fundamental dá-se a partir da normatividade colocada como dogma
porque prevista na lei. E isso é o que o processo penal acaba fazendo. Mas o que nós podemos pensar a respeito deste tema é de que existem outros sujeitos que trazem diferentes narrativas e que mostram com as suas experiências que algumas formas de lidar ou mais de interpretar como se deve proceder em relação, seja a valoração ou seja a produção da prova, podem ser diversas. A epistemologia, portanto, é a teoria do conhecimento. Uma teoria do conhecimento, enquanto teoria do conhecimento, ela faz perguntas que são perguntas fundamentais. Mas tomada de uma forma distanciada daquelas que são as experiências vividas pelos diferentes sujeitos neste processo todo de produção do conhecimento, ela acaba tomando um lado e acaba estabelecendo, portanto, relações que são relações de poder. Quem define o que é importante e o que não é importante de ser estudado? O nível da epistemologia, como dizia a professora Patricia Hill Collins, é importante, porque determina quais as questões que merecem ser investigadas, quais os quadros interpretativos serão usados para analisar os achados e como será o uso de qualquer conhecimento subsequente. O que a gente faz com o conhecimento que a gente produz? As escolhas epistemológicas, como ela continua dizendo, sobre quem confiar, no que acreditar e por que algo é verdadeiro ou não, em regra, acabam não sendo problemas acadêmicos. Existe uma perspectiva, uma forma de produção de conhecimento que, a partir dali, não é mais questionada. Agora, o que ela vai dizer aqui fundamentalmente é que as preocupações principais a não preocupação, com estas questões acabam por chancelar versões de verdade que acabam sendo tomadas também como dogmas. Isso de uma forma geral. A professora Patricia Hill Collins, assim como a professora Sandra Harding, enfim, não são pessoas que estão na área do direito, mas estão trabalhando com aquilo que é a ciência, a teoria do conhecimento. Talvez vocês perguntem, portanto, afinal de contas, o que vai trazer de novo isso para o campo do direito? Ou melhor dizendo, o que vai ser a epistemologia jurídica? De uma forma geral, a epistemologia jurídica encontra uma dupla conceituação. Porque nós, no direito, nós temos certas habilidades. E a habilidade de transformar também aquilo que é o teórico em algo que passa a ser aplicado. Quero explicar melhor isso. Veja um conceito aqui de epistemologia jurídica. Ela é uma espécie de teorização metodológica, cujo objeto de investigação é a própria teoria jurídica. Então, o que nós investigamos é a própria teoria jurídica, ou seja, o estudo das questões relativas à produção do conhecimento na área do direito. Até aqui, parece tudo muito tranquilo em relação a uma primeira noção que eu colocava aqui, tradicional. Contudo, nós temos também como uma definição dessa expressão epistemologia jurídica, uma acepção que diz respeito com o conhecimento dos fatos e não com o direito. E aí aqui uma referência fundamental, porque o que existe nesse sentido é uma predisposição de, abre aspas, justificar proposições sobre questões de fato que são apresentadas em um processo judicial. Trata-se, portanto, de uma epistemologia aplicada.
Essa noção de uma epistemologia aplicada, ela acaba confundindo a nossa área, de uma forma geral. Porque, no mais das vezes, aquilo que vai acontecer no campo do direito penal e do processo penal é menos uma análise do como é produzido o conhecimento dentro destas searas, do que uma análise da produção do conhecimento que se faz a partir de questões que são questões práticas no campo processual. Portanto, existe aqui para trás uma série de questionamentos que precisam ser postos, mas que acabam não sendo feitos, porque a análise ela acaba centrando-se no campo do processo. Isso, obviamente, ela não vai ser algo que vai se repetir em todos os doutrinadores ou para todos aqueles que fazem estes estudos. Mas, por um outro lado, vai ser algo que trará como ponto de partida dogmas, desde os quais não será mais possível, ou aparentemente não será mais possível, questionar a realidade existente. Volto aqui para aquelas que são as nossas noções fundamentais desta aula. Nós temos, no campo do direito processual penal, uma noção muito interessante, não só, mas muito importante e que nos orienta a muitos e muitas, que diz respeito à construção de um sistema de garantias. Quem já não ouviu falar da obra fundamental do professor Luigi Ferraioli, Direito e Razão? Bem, o professor Luigi Ferraioli, não só lá no Direito e Razão, quando fala de um sistema de garantias, mas muito especialmente em outros momentos, em uma obra específica chamada Epistemologia Jurídica, ele trata a respeito da formação do conhecimento no campo jurídico a partir daquelas que são suas referências fundamentais. Pois bem, o professor Ferraioli, ele nos coloca, ou ele se propõe a pensar a formação, os procedimentos e os critérios que seriam critérios idôneos para o controle daquilo que sustenta a validade dos conceitos jurídicos. E ele busca compreender isso a partir dos discursos dos juízes, dos discursos dos juristas. De uma forma mais pormenorizada, o que o professor Ferraioli traz como um dos elementos fundamentais para a gente compreender esta epistemologia jurídica é de que cabe, abro aspas aqui, cabe à metaciência jurídica a função de indicar as condições de validade jurídica e de lógica dos conceitos e dos enunciados utilizados na ciência e na prática jurídica. Com isso, ele acaba adotando a ideia de que esta metaciência jurídica, ela não é somente descritiva, ela é também prescritiva. Ele entende, portanto, que a epistemologia jurídica, ela é essencialmente prescritiva. O professor Ferraioli trabalha com um modelo um modelo epistemológico que ele diz que é um modelo antiliberal. Na verdade, é um modelo juspositivista, não neopositivista, juspositivista, que nesse sentido toma a ciência jurídica, abre aspas, em grandes linhas, como uma concepção do trabalho do jurista, segundo a qual o que este diz do direito deve corresponder, sob pena de falsidade ou de falta de fundamentação ou de invalidade, ao que dizem as normas ditadas pelo legislador. E aqui nós estamos diante da legalidade, ou do princípio da legalidade, e mais do que isso, do princípio da legalidade estrita.
Ou seja, as condições de validade da norma são um sistema de controle, e é um sistema de controle epistêmico daquilo que dizem os magistrados, a partir daquilo que também disse o legislador, também a partir de controles que são controles epistêmicos. Que controles essencialmente vão ser esses? Vão se centrar essencialmente naquilo que está normatizado. A questão fundamental que acaba sendo posta aqui é que esse postulado juspositivista, ele acaba se identificando com o princípio, com o próprio princípio da legalidade. Ou seja, e aqui eu abro aspas, com a regra que prescreve nos ordenamentos jurídicos que incluem esse princípio como norma positiva, que devem se considerar válidas todas as expressões juridicamente verdadeiras e só elas, dado que estão sustentadas em análises dos discursos normativos do legislador. Conseguem compreender que aqui nós estamos diante de uma perspectiva epistemológica, ou seja, uma forma de compreensão do direito penal, do direito processual penal, a partir de um postulado fundamental, que é o postulado da legalidade, e mais ainda, vou dizer, do postulado da legalidade estrita. Ocorre que, se estes postulados são postulados que impulsionam a formação de discursos, e eu falava nas aulas anteriores a respeito de discursos, estes discursos são discursos que têm, de acordo com o que diz a professora Patrícia Hill Collins, sentidos, opções, critérios políticos, que carregam em si também relações de poder. E daí porque eu acabe colocando algumas questões que talvez precisem ser respondidas. Questões que dizem respeito, essencialmente, a quem formula essa linguagem jurídica de que trata o professor Ferraioli e sobre a qual não se perquire desde que sirva de propósito para sustentar a legalidade estrita. Quem produz esses discursos normativos que sustentam a verdade das expressões por esse mesmo motivo julgadas válidas? Estariam estes produtores imunes às ingerências das suas culturas patriarcais orientadas pelo racismo estrutural e pela heteronormatividade? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu vou chamar o nosso primeiro quiz. Quem é o autor da obra Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal? Raul Zaffaroni, Johann Habermas, Luigi Ferraioli, Niklas Luhmann. Então, já achou a resposta? Prestou atenção naquilo que eu estava falando anteriormente? Aqui, professor Luigi Ferraioli. Isso é uma obra fundamental, importantíssima de ser lida, de ser compreendida e uma referência para todos e todas nós. Vamos voltar para os nossos questionamentos anteriores? Quero só lembrar que as perguntas que eu colocava eram perguntas que diziam respeito à produção desse discurso baseado na legalidade. Veja bem, não se trata de abrir mão da legalidade, obviamente que não. E tampouco de contraditar de uma forma superficial aquilo que foi assentado como uma referência fundamental, que é a própria legalidade estrita. Mas é de perguntar quem produz esse discurso. Porque o legislador, quando elabora a norma, ele também tem as suas referências. Ele faz opções que são opções políticas. Ele faz opções que são opções que acabam estabelecendo relações de poder. E isso nós não estamos falando única e exclusivamente daquelas que são as normas infraconstitucionais. Nós estamos falando também das normas constitucionais.
Em 1988, a nossa Constituição foi proclamada a partir de um processo constituinte, de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde as mulheres eram minoritárias. Discutiu-se na Assembleia Nacional Constituinte questões relativas à autodeterminação dos corpos, ou que seria, mais especificamente, relativo ao direito de escolha que cada mulher tem ou não de manter ou não uma gravidez. Este tema, por exemplo, foi um tema que, se não sofreu as referências, as restrições, que são as restrições que hoje se diz existentes, mas, por um outro lado, foi um dos temas que acabou sendo alijado do texto constitucional. Discutiu-se na Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte, a respeito, por exemplo, da retirada de expressões que, na verdade, eram expressões que estavam lá no âmbito da legislação infraconstitucional, que é como, por exemplo, mulher honesta. O Código Penal brasileiro trazia referências a respeito de mulher honesta. Isso até muito próximo de nós. As perguntas que a gente precisa fazer, portanto, a respeito de como compreender a legalidade, ou o princípio da legalidade, como uma fonte epistemológica, digo com todas as letras, como uma forma de compreensão, como uma forma de produção do conhecimento, dizem respeito, portanto, necessariamente às escolhas que são feitas, seja da nossa norma, fossem lá da nossa norma maior, as normas infraconstitucionais. Existem escolhas que acabam determinando, portanto, aquelas que são as leis que nos regem. E utilizar esta baliza para a determinação do que epistemologicamente vai ser considerado válido ou não, acaba trazendo vários problemas. Porque acaba desconsiderando outras possibilidades de construções de narrativas. Eu quero falar um pouco dessas possibilidades de construções de narrativas. Quero de novo dizer que nós não estamos aqui defendendo um abandono daquelas que são as referências garantistas, de forma alguma, em momento algum, e muito menos no momento, nesta quadra histórica em que nos encontramos, em que direitos e garantias fundamentais de toda a ordem parecem, ou melhor, estão ameaçados. Mas, por um outro lado, é preciso pensar além. Diriam alguns, dentro de uma expressão mais singela, pensar fora da caixinha. Diriam outros, de uma forma mais sofisticada, e eu gosto muito, e muito mesmo, daquelas que são as referências que trazidas, pelo professor Luiz, que eram trazidas, né, pelo falecido professor Luiz Alberto Vará, a respeito do reconhecimento de um lugar plural de fala. O professor Vará dizia que, eu vou abrir aspas, mais do que ambíguo ou impreciso, o discurso da lei, ele é enigmático. Nós estamos falando de lei. Que lei é essa? Que determinação é essa? Que princípio é esse? Claro que nós temos princípios que dizem, sem dúvida alguma, daquelas que são as bases fundamentais democráticas de sustentação do próprio processo penal. Mas, por um outro lado, quando nós chegamos aos pontos nevrálgicos nos quais nós encontramos a discussão sobre como valorar a palavra da vítima, como ou não reconhecer o direito de uma mulher que tem filhos menores de 12 anos ou com alguma deficiência à prisão domiciliar, nós estamos em questões que precisam ser tratadas não só pelo que está dado pela legalidade, e vejam que de um lado a legalidade está nos favorecendo no caso da prisão
domiciliar, como eu vou apontar isso lá na nossa última aula, mas de um outro lado que acaba dizendo que nenhuma outra narrativa, senão a narrativa que é trazida por aquela mulher e que é chancelada nos autos do processo, pode ser considerada. O professor Vará, e aqui eu vou abrir aspas, dizia o seguinte: poucas ousadias e muitas fantasias perfeitas recobrem as teorias sobre a interpretação da lei. Métodos ilusórios, enobrecidas crenças, desapercebidos silêncios envolvem as práticas interpretativas dos juristas de ofício. Teorias e práticas encarregadas de garantir a institucionalização da produção judicial da normatividade e de seus efeitos de poder na comunidade. Práticas, mitos e teorias refinadas que se ligam estritamente aos processos de controle da produção dos discursos jurídicos. Eu quero, a partir daqui, apresentar outras perspectivas epistemológicas, que são a perspectiva epistemológica interseccional e a perspectiva epistemológica interseccional e decolonial. Mas antes disso, eu quero ver se você prestou atenção naquilo que eu estava falando e eu quero chamar mais um quiz. Para Ferraioli, a epistemologia jurídica, por ele proposta, é essencialmente prescritiva, descritiva, neopositivista, liberal. E aí, qual a resposta? Vamos lá. O professor Ferraioli diz que ela é essencialmente prescritiva. Vamos continuar a nossa conversa a respeito de novas epistemologias? Parece difícil a gente pensar em outro lugar de construção do conhecimento que não seja esse lugar centrado na própria norma. No campo do processo penal é mais do que dado, mais do que dado. Vou novamente dizer, não se trata de um abandono da norma, mas de conseguir reconhecer que, além da norma, existem narrativas a serem construídas. De uma forma muito especial, existe uma construção que, do movimento feminista, ou das teóricas feministas, das epistemólogas feministas, deu nascedouro para uma outra concepção, também feminista, de epistemologia. Explico melhor. As feministas construíram ao longo do tempo diferentes perspectivas epistemológicas. Pós-moderna, do ponto de vista empírica, enfim, várias perspectivas epistemológicas. Muito especialmente, a epistemologia feminista, do ponto de vista, é aquela que eu venho apresentando aqui para vocês, sem dizer ainda o nome, e agora digo, que pressupõe que a produção do conhecimento, ela está centrada, ela é localizada, ela se dá a partir das experiências das mulheres. Essas experiências são experiências várias, são experiências das mulheres no mercado de trabalho, são experiências das mulheres como mães ou com a opção legítima de não serem mães, com as experiências das mulheres em diversos campos, e aqui eu trago a experiência das mulheres no campo do sistema de justiça criminal e, mais especificamente, dentro do processo, como um instrumento de opressão dentro desse sistema de justiça criminal. Acontece que essa perspectiva do ponto de vista, ela também recebeu algumas críticas ao longo do tempo. Que críticas essencialmente são essas? As feministas que trabalham mais propriamente com o feminismo negro e que fundaram as bases epistemológicas do feminismo negro, muito especialmente a partir dos Estados Unidos, trouxeram alguns recortes que são recortes necessários a essa ideia do ponto de vista e das experiências das mulheres. Porque se, de um lado, é afirmada a existência de uma
de um ponto de vista das mulheres a partir das suas experiências, as mulheres não são todas iguais. Nós somos diversas. Nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres latinas, indígenas, mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, enfim, nós somos uma diversidade. De maneira que considerar as experiências das mulheres não é o suficiente para que nós possamos explicar diferentes fenômenos. Até porque a experiência de uma mulher negra no mercado de trabalho não é a mesma experiência de uma mulher branca no mercado de trabalho. A experiência de uma mulher negra no sistema de justiça criminal e no processo especificamente, no momento em que a sua palavra é posta, não é a mesma experiência de uma mulher branca. Ambas encontram dificuldades, ambas encontram obstáculos, mas essas experiências são experiências diferentes e são experiências que demandam dificuldades maiores, obstáculos maiores a serem vencidos, muito especialmente em relação às mulheres negras. Quando eu falava para vocês a respeito do campo do ensino do direito processual penal, do campo da doutrina do direito processual penal, eu falava a respeito das professoras de direito processual penal. Pois bem, uma das questões que a minha pesquisa também demonstrou é que o número de mulheres negras que produzem conhecimento ou que tentam produzir conhecimento no campo do direito processual penal é infinitamente menor do que das demais mulheres que não se identificam como negras. Isso sem nem contar mulheres indígenas, porque realmente acabou não aparecendo na minha pesquisa. Então, de uma forma geral, o que essa constatação toda traz é que existe a necessidade de que sejam trabalhadas não só as questões que são relativas ao gênero e à construção do gênero e aquelas que são aqueles que são os percalços que são colocados a todas nós em função do gênero, mas também os percalços que são colocados de uma forma interseccional em função da raça. Mais do que isso, nós precisamos considerar ainda uma outra questão e uma outra dimensão que em países como é o nosso, jamais pode ser desconsiderada, que é a perspectiva de classe. Falar a respeito de classe, raça e gênero é, portanto, uma perspectiva interseccional. Esta perspectiva interseccional é o que tem que fomentar a possibilidade de produção de conhecimento em qualquer seara e, entendo eu, também no campo do processo penal. Agora, fomentar essa produção do conhecimento no campo do processo penal significa, e desde essa perspectiva, para nós, no nosso contexto latino-americano, é reconhecer que nós somos colonizados. Opa, como assim somos colonizados? O processo de colonização não é um processo que terminou, professora? Pois bem, tenho algo a dizer a vocês. Na verdade, não só eu. A professora Natália Damasio construiu uma maravilhosa tese de doutorado em que fala a respeito de uma epistemologia decolonial. Ela parte de um pressuposto que foi também já verificado por outras pessoas que trabalham dentro dessa perspectiva, segundo a qual, na América Latina, o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade. O que a Natália Damasio vai nos dizer, e eu vou abrir algumas aspas aqui para explicar, para demonstrar o pensamento dela, é que a modernidade foi fundada na expropriação cultural das populações colonizadas, pela repressão, digo eu, pelo aniquilamento, de suas formas de produção de conhecimento, simultaneamente forçando-os a apreender parcialmente a cultura dos dominadores, no limite do que fosse útil para a reprodução da relação de dominação. Então, para a autora, é nesse contexto que se dá o aprofundamento da formação de subjetividades que mantiveram a hierarquia e o poder coloniais vivos, sem que se nomeasse ou percebesse expressamente essa manutenção.
Por que isso aqui é tão importante, professora, falar a respeito disso, a respeito dessa colonialidade persistente? É porque, no mais das vezes, nós temos muita dificuldade de compreender que a nossa situação, que os nossos arredores, que aquilo que ocorre no nosso entorno, que a nossa vida, que as nossas experiências, como indivíduos de uma forma geral, mas como mulheres de um sul global, mulheres latino-americanas, mulheres brasileiras, mulheres negras, dizem da necessidade de pensar a partir de perspectivas, a partir de pontos de partidas diferentes. Não é pensar se prazo é feminista, decolonial, interseccional, isso é óbvio que não. Não é pensar se conexão, enfim, é feminista, interseccional ou decolonial, isso é óbvio que não. Mas é pensar que a forma de instrumentalização do processo acaba encontrando na nossa forma de entender este mesmo processo um fundamento na nossa própria colonialidade. Não é raro que nós tenhamos dificuldades de compreender o processo, senão a partir de paradigmas que são paradigmas que dizem respeito àquelas que são as estruturas fundamentais que vêm do norte global. Com tudo isso, é para que nós pensemos que não se há de invalidar a necessidade de pensar a ciência jurídica ou de pensar mais especificamente o processo desde uma perspectiva epistemológica que se baseie na normatização de determinados princípios que conduzem à validade ou invalidade daquelas que são as afirmações feitas e que assim as considera, ou que a partir daí as considera verdadeiras ou não. Mas é de pensar que existem questões que são questões muito próprias da nossa forma de interpretar o processo, que dizem respeito com aquelas que são as nossas referências fundamentais, que muitas vezes estão fora da nossa realidade. Estão do outro lado do oceano ou estão sempre ao norte. Nós podemos produzir conhecimento a partir da nossa realidade. E o processo não é um espaço fechado a isso. Ele parece fechado. Por isso que o Vará colocava a lei mais do que qualquer outra coisa, ou a interpretação da lei mais do que qualquer outra coisa, ela é enigmática. Como nós podemos pensar em alternativas que sejam alternativas de controles epistêmicos fortes no campo do processo penal? Eu quero agora encaminhar essa nossa conversa final para tentar colocar de uma forma prática como funcionariam esses sistemas de controles epistêmicos desde uma perspectiva feminista. Feminista, interseccional, decolonial. Vejam vocês o seguinte, eu falei muito aqui a respeito do depoimento da vítima. Vamos trazer mais um caso específico que trata ou que interage com essa temática? Não raro, nós temos situações em que as mulheres dentro da sala de audiências, algumas vezes tendo garantido o direito de que o réu seja tirado da sala de audiências, ou seja, retirado da sala de audiências, porque ele causa pânico, ele causa temor, causa problemas para que ela possa livremente expressar o seu depoimento, ainda assim, passe por um procedimento que é um procedimento vexatório, de humilhação, muitas vezes de ofensa. Quem nunca ouviu falar de uma mulher que na sala de audiências, olha, não estou nem falando do início
de todo um processo a respeito de um crime de estupro, por exemplo. Já estou falando lá naquele momento em que aquela mulher senta para prestar o seu depoimento e ela acaba sendo questionada a respeito da roupa que usava, do lugar onde estava, se havia bebido ou não. Tudo num sentido de indicar que, de alguma forma, ela possa ter provocado aquela agressão, ou que ela tenha sido responsável por aquela agressão, ou que, na realidade, ela tenha consentido com aquele ato. Duvido muito que todos aqui, todas que estão acompanhando essas aulas já não tenham ouvido algo nesse sentido. E também acredito que muitos e muitas já devem ter ouvido o seguinte: olha, mas tem de realmente obter o máximo daquela vítima. Porque de um lado o réu merece a defesa na sua plenitude e de um outro lado, porque a vítima pode estar tentando valer-se de algum expediente para, na realidade, vingar-se do réu, seja lá pelo que for. Temos dois problemas aí. O primeiro problema é acreditar que uma defesa efetiva, que signifique sim a amplitude deste exercício do direito de defesa, possa ou deva partir do pressuposto do achincalhamento, seja público ou seja dentro do sistema de justiça criminal, no momento do depoimento da vítima. Partir deste pressuposto é, de uma forma geral, considerar torpe o exercício do direito de defesa. Eu tenho dito várias vezes, em vários momentos e em várias palestras, é possível fazer uma defesa efetiva do acusado sem necessariamente destruir a vítima, sem achincalhar a vítima, sem humilhar a vítima. É possível. O segundo aspecto fundamental agora diz respeito à perspectiva que eu estou apresentando aqui para vocês. Como, num contexto como esse, pensar até onde pode ir ou não ir este, aspas, exercício do direito de defesa? Ora, o Brasil é signatário de um tratado internacional, de um documento internacional de proteção às vítimas dentro do sistema de justiça. Sim, o Brasil é signatário de um acordo internacional, de um resultado de conversações internacionais de direitos humanos que dizem que a vítima não pode ser maltratada dentro do sistema de justiça criminal. Ora, qual o reflexo disso? Como pensar isso como um controle epistêmico? Pensar isso como um controle epistêmico significa dizer que colocações, perguntas, formas de atuar que venham num sentido de, sob o suposto direito de defesa, destruir a vítima na sua autoestima já tão abalada, destruir a vítima na sua imagem pública muitas vezes já tão abalada, não podem ser consideradas válidas dentro do processo. Estão entendendo que nós temos formas de pensar a partir do reconhecimento de lugares plurais de fala, dentro de uma perspectiva que é interseccional, porque vale aqui das considerações todas que eu dizia antes, seja de raça, de classe, de gênero, porque esta é a mulher que está ali sentada para prestar depoimento, seja de uma perspectiva decolonial, ou seja, que não absorve aqueles que são os ensinamentos que vêm do norte global ou do além-mar, como aqueles absolutamente verdadeiros e intocáveis, e que reconhece que nós podemos pensar em formas interpretativas que não são liberações para que um magistrado ou magistrada possa fazer o que quiser, mas que, por um outro lado, encontram tanto na preservação do direito à defesa, quanto na preservação daquelas que são as garantias fundamentais como indivíduo dentro do sistema de justiça criminal, neste caso, das mulheres. Enfim, nós chegamos ao final dessa aula.
Essa foi a nossa aula sobre epistemologia jurídica. Nós falamos a respeito de epistemologia, falamos a respeito de epistemologia jurídica, falamos a respeito de epistemologia interseccional, epistemologia decolonial e falamos sobre epistemologia feminista, interseccional, decolonial. Eu espero que essa aula tenha sido de valia para vocês todos e todas e que nós possamos continuar essas nossas aulas agora falando de questões bastante práticas, seja no campo da produção e da valoração da prova e seja no campo também de outras questões que eu quero ainda tratar lá no nosso último encontro, que vão dizer respeito à audiência de custódia e à prisão cautelar. Eu espero vocês nos próximos encontros. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.